começando mais um programa Chip e hoje eu estou aqui com o professor André Teruya Eschenberg, mais conhecido como Chen, vamos facilitar, né? Perfeito, perfeito. E vamos falar sobre board game. Eu tinha o costume de jogar alguns jogos tipo Detetive, Banco Imobiliário, essas coisas mais clichês assim. Conta pra gente, eu acho que o pessoal de casa não sabe muito bem como que são esses jogos de tabuleiro modernos. Então conta pra gente um pouco como que foi essa evolução, como que tá esses jogos de tabuleiro modernos. Porque eu particularmente cheguei a jogar alguns, mas ainda não tô muito por dentro. Assim, os board games modernos, né, os jogos de tabuleiro, né, mais recentes, eles vêm da década de 90 pra cá, que teve essa transição, né? Uhum. Os jogos clássicos, assim, que são da minha época, década de 80, do meu irmão, tal, a gente jogava o Detetive, o Interpol, o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, tal. Eles são de uma geração inicial, digamos assim, que é clássica, até óbvio que tem os jogos que tem xadrez, o Go japonês, a Mancala que é africano, que são seculares e tal. Mas os jogos de tabuleiros modernos, eles começam a ter uma interferência por causa dos jogos digitais, né? Que começam pelo começo lá do computador, vindo do Atari e tal. Então começa a perder espaço, obviamente, né? Por uma questão de praticidade e a própria digitalização de tudo. Então, a partir da década de 90, começa a ter uma transição do que seria interessante colocar no jogo tabuleiro. E eles elencam, principalmente na Europa, a Alemanha que é muito forte, até hoje, né? Como fazer, como voltar a ter as pessoas na mesa. Né? Porque eu particularmente... Eu jogo assim, depois eu comecei a conhecer o evento, conhecer os jogos novos, comecei a voltar a jogar jogos de tabuleiro. Só que eu particularmente troquei totalmente jogo de tabuleiro por videogame. Agora é muito difícil eu sentar pra jogar, é mais console, celular, computador, muito difícil. A maioria, né? Porque o conceito base do board game é a socialização, no sentido de várias pessoas sentadas na mesa, compartilhando uma experiência, dar risada e tal. Com isso, eles começam a desenvolver uma série de pré-requisitos, digamos assim. Né? Como trazer esse pessoal de volta, sendo que a maioria está no videogame, isolado ou com alguém e tal. Então, por exemplo, os jogos começam a ficar mais curtos. Antes eram jogos que poderiam demorar dias ou 4, 5 horas. Ninguém tem paciência para ficar tudo isso. Por exemplo, ninguém perde, isso é um padrão. Antes, se você perdia, você tinha que ficar esperando seus amigos acabar o jogo e tal, e dar uma frustração. O War, por exemplo, era a frustração. Perdeu, você sai fora. Então, os jogos você começa do começo até o fim. Tem uma questão de interatividade maior e eliminação da sorte, digamos assim. Há pouca sorte no jogo do tabuleiro moderno. Então, muito mais voltado para criatividade, imaginação e principalmente estratégia. Um planejamento estratégico, quer dizer, os recursos que eu tenho, que você tem, que o outro tem são os mesmos, ganha quem tiver, digamos assim, um desenvolvimento estratégico. Nossa, porque se eu fosse depender de sorte para jogar o jogo, eu tava complicado. Eu também. Porque eu sou super azarada. Para jogar o jogo, vai jogar o dado ali, se for para cair alguma coisa que não pode cair, com certeza comigo vai cair. Tem ainda, né? Obviamente o elemento dado é interessante, o sorte. Jogar um dado é empolgação, né? Empolgação, algo inusitado, imprevisível. Só que é sempre minimizado por uma série de ações que você pode fazer. Então essa questão do 1 com 6, o 1 é pior que o 6, no board game moderno acaba. O 1, tanto quanto o 6, são interessantes para você desenvolver algum aspecto do jogo. Né? E eu cheguei a ver que tem tipo uma plataforma que eles pegaram os jogos de tabuleiro e trouxeram alguns jogos para a plataforma digital, eu não lembro direito o nome do site, acho que é Board Game Geek. É isso? Board Game Arena, né? Board Game Arena. E tem o Board Game Geek também, que parece que tem um lance de ranking, né? Como que funciona essa questão do ranking, assim? Como que os jogos alcançam o famoso primeiro lugar, os 3 primeiros lugares? É bem complicado, assim, porque o Board Game Geek é um portal maior, onde vai reunir a maioria da comunidade em inglês, né? Aqui no Brasil é o Ludopédia, que faz essa função de um portalzinho. Enfim, mas tem cadastrado mais ou menos 50 mil jogos. É muita coisa. Por ano, são 3 mil jogos. A cada ano que a indústria produz. E não dá pra imaginar isso, né? Acho não, que é absurdo. Eu que não tenho muito contato de jogo digital, fico sabendo toda hora. Só que... Então, aqui no Brasil tem crescido muito nos últimos 5 anos. Tá?
né? Então, o ano passado foram 200 jogos, o ano retrasado eram 80, quer dizer, tem tido um aumento muito grande. E o ranqueamento, ele é complexo porque ele tem uma questão do hype, digamos assim, igual cinema, videogame e tal. O pessoal fica esperando e tal. E aí a comunidade vota, né? Dá um valor, dá uma nota para ele, dependendo do tipo de jogo. São vários tipos de jogos distintos que eles separam em categorias, né? Jogos de família, jogos de estratégico, enfim. E é sempre assim, a busca sempre por algo novo, no sentido da mecânica. O board game ele é muito específico no sentido de há um tema e há uma mecânica atrelada a esse tema. Então, se você tem um tema X qualquer, essa mecânica tem que fazer sentido para esse tema. E há inúmeras variações, obviamente, né? São 53 mecânicas cadastradas e tal. Então, os primeiros colocados são jogos que agradam muita gente, obviamente, né? Mais voltado para a estratégia. Só que o jogo tem que ter sempre algo novo, sabe? Então, assim, ele não pode ser mais do mesmo, né? Então, por exemplo, dando um exemplo, assim, aquele que estava em primeiro era o Pandemic Legacy, né? Tinha o Pandemic, mas agora é o Legacy. O Pandemic é um jogo cooperativo, que já é uma novidade, só que é mais antigo, né? Que é o quê? Todos contra o tabuleiro. Isso é inédito. Então, os jogos de tabuleiro, às vezes, não são só competitivos. O Legacy é no sentido de um legado, no sentido de uma campanha. Você vai jogar ele 12 vezes e acabou. Você não tem como jogar de novo, porque você... É triste, mas é espetacular, assim. Triste no sentido de, por exemplo, assim, você compra um jogo, aí você joga, aí pronto, você jogou tantas vezes, acabou, você não joga mais. Que é um resquício do RPG, né? Ele já faz isso há muito tempo e tal. Só que o interessante do Legacy é assim, você reúne um pessoal, joga todo sábado, sei lá o quê, você rabisca, risca, abre uma caixa, corta a carta, rasga. Nossa. É doido. Então, assim, uma dor no coração. Dá, tem gente que não... Eu ia sofrer para rasgar alguma carta, alguma coisa. E a campanha é isso. Às vezes você desenvolve uma ação que vai repercutir no jogo como um todo. Nossa. Só que não necessariamente isso vai acontecer numa mesa de uma outra pessoa. Então são jogos muito singulares, únicos, e onde se propõe o quê? Uma experiência do evento. Como você ir no cinema, você tem uma experiência de 2 horas e acabou. Então os jogos de tabuleiro eles estão pegando uma série de outros aspectos interessantes, né, como a série de televisão, o seriado, né, você vê 8 vezes, né, acaba a primeira temporada. O Legacy é isso, né, acabou de lançar a 2ª temporada, quer dizer, digamos assim. Da hora. E o ranqueamento é muito disso, sabe? É algo novo que chama a atenção das pessoas, as pessoas se compelem a comprar e votam e tal, e vai mudando. Mas há jogos padrões que estão lá há muito tempo, que, por exemplo, Terra Mística, né? Que é maravilhoso, então é um jogo estratégico, né? Mas depende muito das categorias também, né? E das pessoas. Né? Você falou de jogo temático, cooperativo. Um dos primeiros, se eu não me engano, se não foi o primeiro jogo que eu joguei, não, na verdade não, o primeiro jogo que eu joguei foi Ticket to Ride. O segundo jogo que eu joguei, que eu pirei, que eu acho que até entrando na questão que você falou de série, foi o Dead of Winter. É espetacular, o jogo é sensacional. E essa questão de coisa nova, eu não sei se tem alguns outros jogos, mas uma coisa que eu acho que é nova, pelo menos pra mim foi nova, a questão das cartas de Crossroads. Crossroads, é. Crossroads. Isso eu achei muito, muito interessante. Então cada jogo, assim, para entrar no mercado é muito complexo, né? Mesmo aqui no Brasil, se você quer ser designer de jogos e tal. O que eles pedem é sempre assim, eles estão cansados do mesmo. Obviamente que tem alguns temas que são interessantes, né? Fantasia, medieval, enfim. Mas todo jogo tem que ter algo que, de certa forma, é algo inovador. Então, essa busca de inovação entre os designers é muito grande e muito complexa. O Crossroads é uma dessas. Né? Quer dizer, você te pega uma carta, quer dizer, há uma série de eventos que rearticulam não só a sua percepção de jogo, o jogo todo. O jogo todo. E isso é uma coisa muito interessante que, por exemplo, e são aspectos distintos dos jogos eletrônicos. Né? A experiência realmente, por isso que tem chamado tanta atenção e tem pegado tanta gente por causa disso, dessas brincadeiras, né? A maioria dos jogos, é legal falar, eles são para adultos, né? Eles não são jogos assim
para criança e tal. Óbvio que tem uma série de jogos, né? Família, jogos infantis, aí tem os jogos euros, que são os baseados na Europa, digamos assim, que são mais estratégia, pouca mínima sorte, quer dizer, ou sorte nenhuma. E tem os jogos Ameritrash, que é mais voltado para jogos tipo de tem combate, luta, algum tipo de sorte, né? Onde o tema é muito forte, né? Eles buscam isso. E no jogo Euro, que é mais o foco estratégico, né? Mecânica, o tema é sempre assim, eles falam que é meio colado, sabe? Enfim, há uma série de distinções. Jogos família, eu tenho vários que eu jogo eu, minha esposa, minha filha. Então há uma diversidade muito grande. E tem pego muita gente, porque reúne a família, reúne os amigos. Então, por exemplo, para acabar o pensamento assim, esses jogos antigos, Detetive, o Jogo da Vida, Banco Imobiliário, War, eles são assim, extremamente obsoletos comparados ao que tem acontecido. Mas obsoleto em relação a uma série de questões, de mecânica, de estratégia. Então os board games modernos eles chamam assim, joga um, você entende a proposta, vai buscando outros e tal, e vira todo um rol muito grande de... Guarda mais um pouquinho aí sobre os board games que a gente vai falar num próximo programa. E no próximo programa, então, tem mais gente conversando sobre os board games. Até semana que vem.